Olá, senhoras e senhores, seja bem-vindo à loja do concurseiro. Bom, meu nome é Márcio Lucena, serei professor de Química de vocês. Iremos começar analisando as questões de Química Inorgânica. Vamos logo com a primeira questão. Entre as alternativas abaixo, indique aquela que contém afirmações exclusivamente corretas sobre os elementos cujas configurações eletrônicas são apresentadas a seguir. Bom, senhoras e senhores, como vocês estão vendo, nós temos aqui 5 elementos denominados de A, B, C, D e E, e com as suas devidas distribuições eletrônicas. Vamos analisar a letra A. O elemento C é um gás nobre. Bom, senhores, para o C ser gás nobre, ele teria que terminar a sua distribuição teria que terminar em P6, tirando o hélio. O hélio é o único que termina em S2, mas nesse caso seria um S2, o hélio, só o hélio que termina em S2. Todos os outros gás nobres, a distribuição termina em P6. No caso do carbono, ele termina em S2. Então, a letra A ela está errada. Não marque a letra A. Vamos para a letra B. O elemento A e C situam-se, respectivamente, no terceiro e quarto período. Bom, quando se fala de período, você tem que analisar as camadas, porque período tem a ver com camadas e camadas tem a ver com período. Exemplo, se um átomo tem 6 camadas, ele é do 6º período. Se um átomo é do 5º período, é porque ele tem 5 camadas. É como eu mencionei, período tem a ver com camada, camada tem a ver com período. Então, vamos analisar o elemento A. O elemento A, estamos vendo a primeira camada, estamos vendo a segunda camada, estamos vendo a terceira. Isso indica que se ele tem 3 camadas, ele pertence ao terceiro período. O outro elemento é o C. O C, se eu analisar, estamos vendo a primeira, estamos vendo a segunda, estamos vendo a terceira e estamos vendo a quarta. Então, o C pertence ao quarto período. Bom, letra B diz o seguinte: os elementos A e C situam-se, respectivamente, no terceiro e no quarto período da tabela. Então, está correto a letra B. Está correto. Mas não custa nada analisar as outras também. Vamos lá. O elemento E é um calcogênio. Bom, senhores, para ele ser calcogênio, a sua distribuição, elemento E, a sua distribuição tinha que terminar em P6. Perdão, P6 não, P4, perdoe-me, P4. Nesse caso, o elemento E terminou em P5. Então, com certeza, o elemento E não é o que? Calcogênio. Se ele terminou em P5, é porque, na verdade, ele é um halogênio. Bom, então está errado a letra C. Letra D. O elemento B é um halogênio. Bom, como você percebeu, se o elemento B terminar em P5, ele é halogênio. O elemento B termina em P4. Olha, é o inverso. Na verdade, o elemento B, ele é o quê? Ele é um calcogênio. Então, está errado também a letra D. E o elemento A é um metal alcalino terroso. Senhoras e senhores, para ele ser metal alcalino terroso, a sua distribuição teria que terminar em S2. E, na verdade, o A termina em S1. Então, ele está errado. Então, a única alternativa realmente correta é a letra B. Vamos para a próxima questão, senhores. Segunda questão. Indique se cada um dos itens abaixo é verdadeiro ou falso. Bom, vamos para a primeira informação. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis. No caso, esses níveis aqui, senhoras e senhores, é como se fossem as camadas. É porque podem ser chamadas de eletrosferas, camadas ou níveis de energia. E como eu mencionei na questão anterior, né, camada tem a ver com período e período tem a ver com camadas. Então, ele está falando que em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, ou seja, o mesmo número de camadas. Então, isso é verdadeiro. Vamos para o segundo. Em uma mesma família, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. Não, senhoras e senhores, deixa eu mostrar aqui a tabela. Bom, vamos pegar aqui a família 2A, a família dos metais alcalinos terrosos, formado por berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Perceba que o berílio pertence ao segundo período, magnésio ao terceiro,
cálcio é o quarto e assim por diante. Ou seja, elementos de uma mesma família, ou também conhecido atualmente como grupo químico, são de períodos diferentes, E ele, senhoras e senhores, na questão, ele fala que elementos de mesma família são elementos de mesmo período. Olha, em uma mesma família, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. É como se eles fossem do mesmo período. Então, essa alternativa está o quê? Falsa. Vamos para a próxima. Os elementos da família 4A apresentam 4 elétrons na última camada, também, senhoras e senhores, conhecido como camada de valência. Então, está correto. Por exemplo, família 1A, todos eles na camada de valência, que é a última camada, apresentam elétron. Família 2A, 2 elétrons, 3A, 3 elétrons, assim por diante. Então, família 4A apresenta, sim, 4 elétrons na sua última camada, camada de valência. Está correto essa alternativa. E a última, a família 2A, é a família dos metais alcalinos terrosos. Como eu mencionei, eu coloquei o exemplo ainda há pouco. É verdade. Então, essas são as alternativas corretas. Vamos para a próxima questão, senhoras e senhores. Vou a tabela novamente aqui da questão anterior. Vamos para a terceira questão. Classifique essas afirmativas como verdadeiras ou falsas. O metal alcalino, os metais alcalinos possuem grande potencial de ionização. Pois bem, senhoras e senhores, o que seria potencial de ionização? A grosso modo, é a força que você vai ter para arrancar elétron de um átomo no estado gasoso. Então, existem átomos que têm uma tendência em liberar facilmente o elétron e outros com mais dificuldade. Pois bem, senhores, aquele que tem mais dificuldade, você gasta maior energia para arrancar, ou seja, vai apresentar um grande potencial de ionização. O que não acontece, ou melhor, o que acontece muito pouco com os metais alcalinos terrosos, metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles têm um elétron na camada de valência, um elétron. E para serem estáveis, eles têm que ter 8 elétrons. Bom, para 8 está mais distante. Então, é sempre como eu aviso aos meus alunos, a tendência é mais ou menos o meio termo, é como se fosse 4. Aqueles que têm menos que 4, a tendência... Menos que 4 na camada de valência, vale ressaltar. Aqueles que têm menos que 4, eles têm uma certa tendência em perder os elétrons, e aqueles que têm mais que 4, tirando os gases nobres, que são estáveis, têm uma tendência em ganhar elétrons. Bom, metal alcalino, como já mencionado, todos eles pertencem à família 1A, e claro, como você sabe, eu falei na questão anterior, isso indica que ele tem um elétron na última camada. Então, se eles têm somente um elétron na última camada, eles não vai gastar muita energia para arrancar, você vai gastar pouquíssima energia. Então, essa aqui está o quê? Falsa. Essa alternativa está falsa. O raio atômico, ele aumenta no mesmo período. Bom, já vou colocar aqui a tabela, mas deixa eu dar a continuação da leitura. Com o aumento do número atômico. Bom, nós temos aqui a tabela periódica, primeiro período, segundo, terceiro, assim por diante. Só que quando você analisa a tabela, da esquerda para a direita, perceba que o número atômico vai aumentando 38, 39, 40, 41 e assim por diante. Só que quando você vai aumentando o número atômico, consequentemente também aumenta o número de elétrons. E com esse aumento de número de elétrons, aumenta o número de cargas negativas. E essas cargas negativas tendem a ficar mais próximo do núcleo, fazendo com que ele sofra uma pequena contração. Então, na verdade, quando você analisa a tabela no mesmo período da esquerda para a direita, ou seja, com aumento do número atômico, o raio atômico não aumenta, o raio atômico vai diminuir. Então, essa alternativa que diz que no mesmo período o raio atômico aumenta no mesmo período. Na verdade, ele não aumenta com o aumento do número atômico. Ele vai o quê? Ele vai diminuir. O raio atômico diminui no mesmo período com o aumento do número atômico. Então, essa alternativa ela é falsa. O potencial de ionização, como já mencionado anteriormente, o potencial de ionização é muito baixo para os gases nobres. Epa, peraí, gases nobres.
Bom, gases nobres, eles são os únicos átomos que, eu vou colocar assim entre aspas, já nasceram estáveis, ou seja, já nasceram com o octeto completo, 8 elétrons na camada de valência, novamente ressaltando o hélio, que só tem 2 elétrons, mas também encontra-se estável. Pois bem, os gases nobres, eles já são estáveis, eles não querem ganhar e muito menos perder elétrons. Então, se você encontrar algum gás nobre e você disser, é gás nobre, me dá o elétron, não vai ser assim com conversa, não. Você vai gastar muita energia para arrancar esse elétron. Então, isso quer dizer que você vai precisar de quê? De muita energia ou potencial de ionização. Então, o que está errado aqui está dizendo que é muito baixo, pelo contrário, é altíssimo o seu potencial de ionização. Tanto que o átomo que apresenta maior potencial de ionização é um gás nobre. Então, essa alternativa ela é falsa. Vamos para a última. A eletronegatividade dos halogênios é maior do que os metais alcalinos. Bom, o que seria eletronegatividade? A grosso modo, seria a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons. E, bom, os halogênios são os elementos que pertencem à família 7A. Já os metais alcalinos pertencem à família 1A. Se pertence à família 7A, é porque ele já tem quantos elétrons? 7 elétrons. Para 8, ele quer ganhar 1. Lembra? Ganhar 1. Já os alcalinos da família 1A, eles têm 1 elétron na última camada. Então, eles não têm tendência a ganhar, eles já têm tendência em perder. Nesse caso, os alcalinos, eles não são considerados eletronegativos, mas sim elétrons positivos, porque eles têm tendência em perder. Já os halogênios, como tem 7 elétrons, querem ganhar 1 para ficar estável, então são considerados eletronegativos. Então, a eletronegatividade dos halogênios é maior do que a dos gases, maior do que a dos alcalinos. Então, essa é a única alternativa verdadeira. Vamos para a próxima questão, senhoras e senhores. Quarta questão. A configuração eletrônica dos elementos químicos é muito importante quando se trata de identificação da posição do elemento na tabela periódica. Características metálicas e não metálicas, formação de íons, etc. São dadas as configurações eletrônicas dos elementos hipotéticos abaixo. Agora nós temos A, B, C e D, diferente daquele primeiro momento, cujas distribuições também são diferentes. Tomando como base as configurações eletrônicas dos elementos hipotéticos A, B, C e D, podemos afirmar corretamente que, letra A, o elemento A é um metal alcalino terroso. Bom, senhoras e senhores, para ele ser metal alcalino terroso, a sua distribuição teria que terminar em S2. Vamos analisar o elemento A, que se encontra, não, senhores, ele termina em S1. Então, com certeza, a letra A está errada. Letra B, o elemento C, está aqui o elemento C, pertence ao mesmo grupo do elemento D. Bom, senhoras e senhores, quando eu digo pertence ao mesmo grupo, isso indica que eles são da mesma família. Ou são tudo metais alcalinos terrosos, família do boro, carbono, gases nobres, ou seja, tem que ser da mesma família, mesmo grupo, mesma família. Bom, se eles são da mesma família, se eles forem da mesma família, nós vamos analisar, eles têm que ter o mesmo final. Por exemplo, S1, S2, S2, P5, os dois têm que ter o mesmo final. Então, vamos analisar. O elemento C, está aqui o elemento C, pertence ao mesmo grupo do elemento D. Então, vamos analisar o final. Aqui terminou em P2. Se terminou em P2, senhoras e senhores, é da família do carbono. Aqui o D terminou em P3. Isso indica que ele é da família do nitrogênio. Então, eles não são do mesmo grupo. São de famílias e grupos diferentes. Então, a letra B está equivocada. Letra C. O elemento B é considerado não metal. O elemento B, vamos analisar, senhores, termina em S1. Se ele termina em S1, ele pertence à família dos metais alcalinos. Família dos metais alcalinos. E aqui está dizendo que o elemento B é considerado não metal. Negativo, ele é um metal. Então está errado a letra B. Letra D. O elemento C está localizado no terceiro período da tabela. Vamos analisar, estamos vendo. Lembre-se, quando se fala de período, você tem que analisar o quê? As camadas, como foi mencionado na primeira questão.
Então, estamos vendo a primeira camada, estamos vendo a segunda camada, estamos vendo a terceira camada. O elemento C, ao todo, apresenta 3 camadas. Isso indica que ele pertence ao terceiro período da tabela. Então, o elemento C está localizado no terceiro período da tabela periódica. Está correto a letra D. Vamos para a letra E, só para confirmar que ela está errada. O elemento A tende a formar íons com carga negativa. O elemento A... Não. Perceba o seguinte, senhores. Estamos vendo a primeira camada, estamos vendo a segunda, estamos vendo a terceira, estamos vendo a quarta. E ao todo, o elemento A, ele tem 5 camadas. 5. Sendo que na última, a sua camada de valência, só tem um elétron. Um elétron. E o que foi que eu falei? Os átomos eles têm uma tendência a ganhar e perder, depende de um ponto referencial, que eu coloquei aí 4. Menos que 4, a tendência é perder, e mais que 4, eles têm uma tendência em ganhar. Como ele só tem um, a tendência dele é o quê? Perder. E quando o átomo tende a perder elétrons, ele fica com carga positivo. Então, aqui está dizendo que o elemento A, ele tem uma tendência em formar um elemento com carga, um íon com carga negativa. Não, senhores, não seria negativo, seria positivo. Então, por esse motivo, a letra E está equivocada. Indo para a próxima questão, quinta questão, senhores. Quinta questão. Quando o alumínio metálico é exposto ao ar, é formada na superfície uma camada protetora com a presença do An2O3, que é o óxido de alumínio. Essa camada protege o alumínio e é a razão pela qual as latas de bebidas em alumínio não são corroídas. A equação da reação química que forma essa camada protetora está representada abaixo. Nós temos o alumínio reagindo com o gás oxigênio, produzindo o óxido de alumínio, já devidamente balanceada esta reação. Bom, é correto afirmar que, letra A, a substância óxido de alumínio, que forma a camada protetora do alumínio, é um ácido. Não, senhores, olha, o próprio nome está dizendo óxido de alumínio. Então, a função que ele pertence é a função óxido. As funções, elas são 5, na verdade. Nós temos a função ácido, nós temos a função base, a função sal, a função óxido e a função hidreto. Claro que tem outras funções, mas a nível do nosso curso só vamos nos prender a essas 5. Bom, como você está vendo, o composto ele é binário, que significa binário, formado por 2 elementos, onde um deles é um oxigênio. Então, toda vez que você se deparar com um composto binário, aquele formado por 2, onde um deles é o oxigênio, e ele ainda, detalhe, ele tem que ser o mais eletronegativo dos dois aqui, do que o anterior. Então, quando você tiver um composto binário formado por que tenha oxigênio e o mesmo é o mais eletronegativo, então você está diante de um óxido. Então, está totalmente equivocado, ele está dizendo que é ácido, então essa alternativa está errada. Vamos para a letra B. A substância alumínio é formada por ligações covalentes. Não, senhores, o alumínio é um metal. Então, o máximo que pode ocorrer, mínimo, aliás, que pode ocorrer é ligação o quê? Metálica entre os seus átomos. Ligação metálica. Ligação covalente é compartilhamento, não tem nada a ver. Vamos para a letra C. A reação que forma a camada protetora do alumínio é uma reação de síntese. Bom, o que é uma reação de síntese, também conhecida como reação de adição? É quando você tem vários reagentes produzindo uma única substância. Então, eu tenho aqui vários reagentes, no caso 2, produzindo uma única substância. Então, neste caso, esta reação pode ser chamada de síntese ou também de adição, ou seja, a letra C ela está correta. Vamos analisar as outras também para verificar o seu procedimento. O oxigênio, O2, é uma substância composta. Não, senhores. O oxigênio é formado somente por oxigênio. Então, eu tenho uma molécula formada só por um elemento. Nesse caso, estamos diante de uma substância simples e não composta, como mencionada. Está errado a letra D. Letra E. O alumínio e o oxigênio pertencem ao mesmo grupo. Deixe-me arredar aqui, senhoras e senhores. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. Espera aí, alumínio e oxigênio pertencem ao mesmo grupo, ou seja, pertence à mesma família. Nesse caso, nós vamos ter que ter o recurso da tabela para verificar alumínio e oxigênio. Bom, deixa eu voltar aqui uma outra tabela, senhoras e senhores, para que nós possamos analisar. Pronto, nós temos aqui uma tabela, oxigênio e
alumínio. Perceba, senhores, essas linhas na vertical, que são as famílias, grupos químicos. Percebo que ambos são de famílias totalmente diferentes. Alumínio pertence à família do boro e o oxigênio pertence à família dos calcogênios. Então, não tem nada a ver, está totalmente equivocado aquela alternativa. Bom, então letra E realmente está errado. A alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima questão, senhores, questão de número 6. Questão de número 6 é bem simples, bem fácil, bem direto, não tem rodeio. Urtiga é o nome genérico dado às diversas plantas das famílias das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico, também presente nas formigas. H2CO3, que em contato com a pele produz uma irritação que produz uma irritação. Dos produtos de uso doméstico a seguir, o que você utilizaria para diminuir essa irritação? Bom, nós estamos percebendo que você recebeu na sua pele um ácido, no ácido fórmico. Aquela irritação é por conta de um ácido. Então, tua função é tentar diminuir a ação desse ácido, ou melhor, sendo dito, neutralizar este ácido. Então, das alternativas abaixo, se você usar vinagre, não vai adiantar porque você está usando ácido mais ácido. Você tem um ácido da urticária e você tem o vinagre, que é outro ácido, não vai resolver de nada. Coalhada também não vai resolver de nada. Sal de cozinha vai, pelo contrário, talvez até arder se tiver já ferimento. Leite de magnésia é conhecido também como MgOH2, hidróxido de magnésio. E toda vez que você tiver hidroxila ligado a metal, você está diante de quê? De uma base. E as bases, elas têm o poder de neutralizar o ácido e vice-versa. Um neutraliza o outro. É por isso que os dois juntos são chamados de reação de neutralização. Então, nesse caso, senhoras e senhores, o correto é você usar o quê? O leite de magnésia. Óleo, evidentemente, não seria a resposta correta. Vamos para a próxima questão, senhoras e senhores. Vamos para agora a questão de número 7. Uma questão um pouquinho grande, mas vamos ler. Os garimpeiros separam o ouro da areia e do cascalho fazendo amálgama com mercúrio. Recupera o ouro usando o maçarico para volatilizar, sair do estado líquido para o estado gasoso. O mercúrio, o que contamina o meio ambiente e a eles mesmos. A revista Ciência Hoje, de abril de 1914, divulgou a invenção de um aparelho simples e barato, que pode reduzir a poluição por mercúrio nos garimpos. Esse aparelho reduz bastante a emissão de vapores de mercúrio, diminui o contato direto do garimpeiro com os vapores de mercúrio, o que é a principal via de contaminação desse elemento extremamente tóxico, senhores, além de minimizar os danos causados ao meio ambiente. Bom, aí já entra o lado biológico, cadeia alimentar, isso aí deixa para o professor de biologia. Bom, levando-se em conta as propriedades do ouro e do mercúrio, deixe-me baixar aqui, senhoras e senhores, podemos afirmar que... Bom, agora vou ter que levantar aqui para analisar as alternativas. Letra A. São elementos das famílias dos halogênios e calcogênio. Ele está dizendo que o ouro é halogênio, ele está dizendo que mercúrio é calcogênio. Bom, nesse caso eu vou precisar do recurso da tabela periódica para poder analisar isso. O símbolo do mercúrio é Hg e o símbolo do ouro é Au. Bom, senhoras e senhores, na verdade, calcogênio e halogênio está bem distante desses dois. Então, com certeza, a letra A está equivocada. Vamos voltar para a questão, ciente de que você não vai marcar a letra A. Vamos para a letra B. São elementos que se encontram no quinto período da tabela periódica. Lá vamos nós utilizar o recurso da tabela para verificar o seu período. Perdão, passei um pouquinho. Pronto. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Não, senhores. Na verdade, ouro e mercúrio são, na verdade, do sexto período. Então, está equivocado esta questão, essa alternativa. Bom, vamos para a letra C. O ouro e o mercúrio fazem parte, respectivamente, da família 11 e 12 da tabela periódica. 11 e 12.
Novamente, me equivoquei aqui na posição da tabela. Bom, na verdade, essa tabela aqui ela é um pouco antiga, mas ela também é até usada até hoje com relação às famílias, família 1A, 2A. Bom, a família 1A também é conhecida como grupo químico 1, família 2A, grupo químico 2, grupo químico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí 13, 14 até a 18. Pois bem, o ouro pertence ao grupo 1. E grupo 1 não, grupo 11. E o mercúrio pertence ao grupo 12. Então, está correto essa alternativa. Deixa eu voltar só para ter a certeza da informação e marcar como correta. Bom, está dizendo aqui que ouro pertence à família 11, na verdade seria grupo 11, e mercúrio, o 12, na tabela periódica, então essa alternativa está correta. A última, a letra D, ambos são classificados como elementos representativos. Opa, nesse caso aí, existe um equívoco, porque desta linha para cá, desta linha para o meu lado, são elementos representativos, e desta linha para lá também são elementos representativos. Nesse caso aqui, todos eles terminam em S, a sua distribuição eletrônica, e aqui todos terminam em P, com exceção do hélio, que termina em S. Hélio termina em S. E esse grupo aqui são os elementos de transição, que terminam em D e aqui embaixo em F. Transição externa, transição interna aqui embaixo. Pois bem, esses dois não são representativos, eles são de transição externa. Então, aquela alternativa ela está equivocada. Vamos para a próxima questão, senhoras e senhores.